Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 12, intitulada O Reino de Kush, que você poderá encontrar no seu livro didático a partir da página 79. Vamos nessa então? Professor Rubens, Reino de Kush eu nunca ouvi falar. O Reino de Kush, a palavra Kush se escreve como K-U-S-H, Kush. O reino de Kush foi um reino africano contemporâneo ao Império Egípcio, ao Egito Antigo. O reino de Kush era muito famoso por ser um reino africano que tinha duas características espontâneas, essenciais. A primeira era o modo exótico como eram escolhidos os seus reis. Os reis no reino de Kush eram inicialmente eleitos por toda a comunidade do reino, mas uma vez eleitos, eles atiravam para cima e jogavam ao chão algumas sementes, e essas sementes eles fariam uma leitura. Essas sementes, segundo eles, eram uma resposta dos deuses à escolha daquele rei. Se aquelas sementes demonstrassem que os reis eram de acordo com os deuses, que os deuses aceitavam aquela escolha, os reis eram mantidos. Caso as sementes dessem uma resposta negativa, o rei era imediatamente deposto e se fazia uma nova eleição. Então havia essa curiosidade. Imagine vocês, se nós elegêssemos o nosso presidente, uma vez eleito, nós atirássemos no chão algumas sementes para saber, fazer a leitura das sementes, para saber se realmente o Deus estaria de acordo com a nossa escolha. Pois era assim que eram escolhidos os reis do reino de Kush. Outra característica interessante é que havia uma posição social de destaque da mulher. Inclusive as mulheres participavam da política e muitas vezes foram eleitas, ao invés de homens, de reis, foram eleitas rainhas para o reino de Kush. Então haviam essas duas características. O modo exótico, a que era submetida à escolha popular de um rei, atirando sementes ao chão para fazer uma leitura das mesmas, para saber se realmente os deuses estavam de acordo com aquela escolha ou não, e o fato de muitas mulheres no reino de Kush terem um papel de destaque, inclusive sendo eleitas rainhas e governando aquele reino. Só que, por volta de 1530 a.C., o reino de Kush terminou sendo invadido e conquistado pelo Egito. A partir de então, Kush não vai ter mais reis. O faraó egípcio ele vai nomear vice-reis lá em Kush para governar o Império Kush, o reino Kush, de acordo com suas ordens. Então as ordens partiam do Egito, do faraó, e esses vice-reis nomeados por ele é quem administravam e arrecadavam os impostos no reino de Kush. Outro aspecto interessante é que o domínio egípcio sobre o reino de Kush era através da cobrança de impostos. Mas não tem jeito. Sempre que há uma relação entre reinos, entre civilizações, não tem jeito de algumas civilizações terminar pegando alguns aspectos da outra civilização. E aconteceu isso com o reino de Kush. Primeiro, é importante saber que eles adotaram boa parte do politeísmo egípcio, dos deuses egípcios. E inclusive passando a realizar o ritual da mumificação de seus mortos. Então nisso eles imitaram o Egito, que era o povo dominador. Outra coisa, o reino de Kush teve duas capitais. A primeira capital do reino de Kush foi Napata. Só que na época que o Egito dominou a região, o Egito transferiu a capital para a cidade de Meroe. E aí ficou durante todo o domínio egípcio. Professor Rubens, de que é que o povo do reino de Kush vivia? Veja bem, a grande base econômica era a pecuária. Inclusive a riqueza no reino de Kush era determinada pela quantidade do seu rebanho. Quanto mais cabeças de animais, fossem eles gado bovino, os bois, suínos, caprinos, asininos, ou seja, cavalos, jumentos, carneiros, cabras, bois, vacas, quanto maior o seu rebanho geral, mais rico você era considerado. A riqueza não era medida por terras, não era medida por padrão financeiro, por dinheiro, por moeda, mas pela quantidade do seu rebanho. Quanto maior o agrupamento de animais que você tinha, mais respeitado, mais rico você era considerado na sociedade do reino de Kush. Justamente porque a pecuária era a principal atividade, não era a única. Além da pecuária, havia também a agricultura. E o reino de Kush produziu basicamente 3 itens: trigo, cevada e o sorgo, muito utilizado naquela época como a base da alimentação desse povo. Outra base econômica era a mineração.
O reino de Cush tinha uma grande quantidade de reservas de ouro. Boa parte dessas reservas terminaram sendo exploradas pelos egípcios, arrecadadas como impostos para financiar o luxo do faraó, da corte egípcia, inclusive para enterrar junto aos mortos. Se vocês perceberem, boa parte dos achados arqueológicos egípcios vai remeter a sarcófagos feitos de ouro maciço, com pedras preciosas, e boa parte desse ouro, dessas riquezas, desses enfeites, anéis, brincos, colares, que era tão comum no povo egípcio, boa parte disso vinha da cobrança de impostos das minas de ouro do reino de Cush. Outro aspecto da economia do reino de Cush era a ideia do comércio. Eles tinham um comércio muito pujante e tinham a prática artesanal. Eles produziam joias, peças de artesanato que eram vendidos nesse comércio. Outro aspecto que é importante entender é que já na era cristã o reino de Cush entrou em declínio, entrou em crise. Depois que o Egito deixou a região, o reino de Cush não sabia mais se administrar e terminou entrando em crise. Hoje, nós só sabemos da existência do reino de Cush a partir de alguns escritos egípcios que foram decifrados e de alguns monumentos que foram encontrados por arqueólogos, porque o reino mesmo não existe. Ao contrário do Egito, que se você for hoje, você ainda vai encontrar remontos da civilização egípcia, o reino de Cush basicamente são apenas alguns achados arquitetônicos, arqueológicos e escritos egípcios que demonstram a existência desse importante reino, que depois do reino egípcio foi um dos reinos mais importantes do continente africano, mas que infelizmente no início da era cristã, devido a uma crise, deixou de existir e ficaram apenas os relatos históricos dessa grande civilização que vivia da pecuária, da extração de ouro, do comércio, do artesanato e que constituiu um grande império, onde havia um modo significativo e exótico de escolher os seus reis e o papel da mulher era de destaque social. Ok? Até a próxima aula, um forte abraço.